no nosso culto de missões, o último culto de missões do ano, né? E nós, como Secretaria de Missões, ficamos sempre muito felizes em compartilhar a visão e a respeito de missões com a nossa igreja, porque nós fazemos parte do ministério missionário, né? Ontem a gente teve a formatura do Rema e, querendo ou não, a gente sempre toca nesses pontos, né? Que a importância de missões, que a gente está aqui hoje graças a um casal de missionários que saiu da sua nação e veio até o Brasil para trazer essa palavra que nós conhecemos, né? E hoje o Ministério Verbo da Vida está aí no Brasil e no mundo, com mais de 500 igrejas. Então, assim, queridos, isso significa que a palavra da fé está avançando. Então, isso é feito através de pessoas que vão, de pessoas que deixam a sua nação, que deixam suas casas, deixam suas famílias, deixam o conforto do seu lar para cumprir o ID do Senhor. E nós gostamos sempre de compartilhar algo, né? E eu estava orando ao Senhor sobre o que trazer nesse culto de missões e vinha uma palavra muito forte a respeito de unidade. E aí eu falei assim, mas o que exatamente sobre unidade o senhor quer que compartilhe com a igreja? E ele falou um pouco a respeito sobre unidade em missões. O poder da unidade em missões. Então, essa noite eu vou compartilhar com os irmãos um pouquinho a respeito do que o Senhor falou no meu coração sobre a importância de unidade em fazer missões. A importância dessa unidade para nós como corpo de Cristo e como igreja. Amém? E eu queria começar perguntando para os irmãos, que vai ser um culto um pouco participativo, vou querer que vocês interajam um pouco comigo, amém? Amém? Amém. Então, mas ai de mim, né? Eu senti mais que você, a igreja, falou assim, eu falei amém, mas não sei não, teve gente que até balançou a cabeça. Mas, queridos, eu vou querer um pouco da participação de vocês junto comigo, né? Porque vai ser algumas coisas, eu vou estar perguntando, vocês vão falar. Vai ter um momento que eu vou precisar da ajuda de vocês. Então, eu creio que vai ser uma participação. Amém? Amém. Então, quero perguntar para a igreja, o que vocês acham? Qual é o maior ataque do inimigo hoje contra a igreja? Contra o corpo de Cristo, contra a igreja do Senhor, contra nós. Né? Não estou falando do espaço físico em si, mas sim contra a igreja, o corpo de Cristo que somos nós. Quais vocês acham que são os maiores ataques que o inimigo tem feito hoje sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja? O celular. Tem sido um grande problema. Mais alguma coisa? Família, ele tem atacado as famílias. Mais alguma coisa? Desânimo. Sim. Mais algo? Falta de amor com o próximo. Queridos, tudo isso leva-nos a ver o elo, a unidade. Né? Se ataca a família, está atacando um eixo primordial para a vida de uma pessoa. O celular rouba o tempo nosso de comunhão um com os outros. Rouba o tempo onde nós vamos estar aí fazendo coisas que nós poderíamos estar desfrutando, servindo ao Senhor, lendo alguma coisa que seja mais importante, mas não, ele está roubando nosso tempo. Então, Satanás, ele tem atacado, né? Ele tem tentado romper, de fato, essa unidade que existe no corpo de Cristo. Então, ele vai sempre, de alguma forma, atacar para que essa unidade que existe entre nós, irmãos, contra a igreja, essa ruptura, para que cause uma quebra, né? Ele vai vindo trazendo fofocas, vai vindo trazendo coisas, vai vindo trazendo difamações, críticas, e isso tudo vai fazendo com que o corpo de Cristo vá se rompendo algumas coisas e a unidade fique fragilizada. Ou que ela deixe de existir. E nós não podemos deixar como igreja que essas coisas aconteçam. Nós não podemos deixar porque isso atrapalha o nosso crescimento, o nosso avanço. Abrem comigo a Bíblia de vocês, lá em João 17. João 17, 20. João 17, 20. Eu vou ler até o versículo 23. A versão da Bíblia que eu estou usando é a NVI. Diz assim:
Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que aqueles sejam um. Pai, como tu és um e eu em ti. Que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amastes. Amém? Até aqui. Queridos, então aqui nesse versículo aqui, antes de Jesus, né, ser crucificado, ele ora ao Pai para que que existisse a unidade, né, entre nós. Ele roga para que isso aconteça, né, para que nós sejamos um, para que o mundo creia. Então, se nós somos um em Cristo, se nós vamos levar essa palavra dele em unidade, o mundo vai crer nele com maior facilidade. O mundo vai crer e ver as obras que o Senhor faz. Ele vai crer em Deus, ele vai crer em Cristo, ele vai crer nas obras que Cristo fez na cruz, que Cristo fez aqui nessa terra. E que o nome de Jesus tem um poder extremamente maravilhoso, extremamente grande. Que com o nome de Jesus nós podemos grandes coisas. Mas nós precisamos andar em unidade. Nós precisamos estar unidos para que isso seja uma consequência, né? Nós estarmos unidos para colher essa consequência que é o mundo crer, né, em Cristo, né? Sendo essa consequência que é uma consequência maravilhosa. Amém? É uma consequência onde vai agradar e nós iremos ver pessoas e outras nações sendo alcançadas. Mas é a partir do momento que o corpo de Cristo, nós andamos em unidade. Que nós andamos juntos uns com os outros. Amém? Abre lá em Atos 2. Atos 2, 42. Atos 2, 42 diz assim: eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, na comunhão, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitos maravilhados, e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam e se reuniam no pátio do templo, partiam o pão e em casa se juntavam e participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvavam a Deus e tendo simpatia do povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente e iam. Então, queridos, missões, ela não é apenas questões de viagens que nós possamos fazer, ela não é apenas nós irmos e falarmos da importância de nós ofertarmos. Claro, essas coisas acontecem, são naturais. Nós precisamos, sim, né, de ofertar para os missionários que estão no campo, para que eles realizem aquilo que com eles foi chamado. Nós precisamos, sim, às vezes, viajar, porque, às vezes, nós temos... Quem tem, às vezes, missões transculturais, né, ou uma missão, o desejo de alcançar um outro estado, um outro povo, nós precisamos, sim, viajar, nós precisamos, sim, mas ela não é feita apenas disso, queridos. Ela é feita de muito mais. Ela é feita daqueles que precisam, né? Então, o mundo, ele vai olhar para nós e vai observar
aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos fazendo, quando o mundo olha para nós, eles não vão ver logo de cara por uma igreja, eles não vão olhar e vão falar assim, ah, que bacana, né? Eles ministram bem, eles falam bem da palavra. Não, eles vão olhar a questão da comunhão. Se nós andamos em unidade. Então, a partir do momento que nós andamos em unidade, nós estamos mostrando para o mundo como Deus é bom, né? Como Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. E essa unidade vai fazer o quê, queridos? Com que o mundo quebre aquela visão, às vezes, que as pessoas têm de que crente é chato. Que crente só sabe falar e fazer coisas que são relacionadas à igreja. Vai fazer com que as pessoas compreendam que é muito mais do que elas imaginem. Quantas as vezes a gente já viu pessoas aí dando maus testemunhos a respeito do que é ser cristão? Né? Muitas vezes nós vimos pessoas fazendo coisas que as outras olham e falam assim, isso é ser crente? Se isso é ser crente, eu não quero. Isso, queridos, nós estamos, se isso acontece conosco, nós estamos quebrando a imagem do que a igreja tem que passar para o mundo lá fora. Nós estamos fazendo com que a palavra do Senhor não alcance as pessoas como ela deve ser alcançadas. Estamos rompendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Por isso que nós falamos aqui muito na igreja de andarmos dando bom testemunho. O pastor tem um costume muito grande de falar assim, querido, nós temos que dar bom testemunho aonde quer que nós vá. Porque as pessoas, elas estão nos observando. Elas estão nos olhando. Elas estão olhando para aquilo que nós fazemos na nossa vida no cotidiano. Não adianta nós pegarmos e fazermos coisas que dentro da igreja parece é correto, mas quando nós saímos lá fora, nós estamos fazendo coisas que não agradam ao Senhor, envergonhando o Evangelho, envergonhando o nome do Pai. Então, aqui em Atos, quando fala da questão de eles andavam, né, eles perseveravam todos juntos, né, e o Senhor acrescentava. Então, todos juntos, ele fala dessa questão de andarmos todos juntos em unidade, que o Senhor vai acrescentar cada vez mais a cada um. A cada um. E aí entra até aquela ilustração que a gente muitas vezes fala, e a Elaine até acabou falando assim, que nós tínhamos que acender a brasa, né? Se nós orarmos um pelo outro, nós estamos acendendo a brasa, né? Uma brasa sozinha, ela não vai pegar fogo. Ela vai se apagar. Se a gente acender uma churrasqueira e, de repente, nós formos tirando todo o carvão que está ali do lado, ficar só uma brasa lá, daqui a pouco a gente não consegue assar nem uma linguiça. Porque ela se apaga. Nós precisamos colocar mais carvão, juntar mais brasas para acender, para virar um fogaréu, para a gente conseguir assar algo bem feito. Eu não sou muito de assar carne, não, mas de vez em quando eu me meto lá, de vez em quando eu falo, pai, eu quero comer um churrasco. Aí ele, faz. Aí eu falei assim, nossa, pai, que bênção, né? Mas eu vou lá, queridos, eu me atrevo e eu faço. Daqui a pouco ele olha, ele vem, ele acha às vezes que eu não vou conseguir acender, mas eu vou lá e eu consigo acender. Aí ele vem, mas já acendeu? Eu falei assim, o senhor não mandou fazer? O senhor não mandou que eu fizesse? Tá lá, tá aceso. Foi devagar. Às vezes deu trabalho, às vezes, para fazer pegar fogo. Dá trabalho, queridos. Mas andar em unidade, às vezes, vai dar um trabalhozinho para a gente conseguir fazer com que o outro irmão pegue no mesmo pique que a gente está, se acenda. Mas nós não podemos deixar-o para trás. Nós não podemos abandonar e falar assim, já que você não está acendendo, eu vou continuar com os que aqui estão acesos. Não. É trazer para perto. É saber que aquele irmão, às vezes, está está fraquejando, que não sei o quê. Não vou nem ligar, estou sem paciência para ouvir ele reclamar. Às vezes acontece isso, querida. Às vezes a gente tem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E às vezes a gente pensa que não, e falar, eu só falar com essa pessoa, ela vai pegar, vai começar a falar, ela vai levantar problema. Eu falei assim, eu que era só uma mensagem para saber se ela estava bem, virou uma ligação de quase 1 hora no telefone. Ou então virou uma conversa ali no WhatsApp que se estendeu por... É obrigado a gente falar assim, olha, irmã, desculpa aí, mas eu preciso ir, eu tenho um negócio aqui, eu tenho um compromisso. Às vezes nem tem compromisso, mas inventa. E, queridos, a gente não pode ser assim, não. Nós temos que acolher os nossos irmãos em Cristo.
Nós temos que acolher para que nós possamos nos somar e acrescentar. Amém? Que nós possamos nos juntar e sermos cada vez mais unidos com essa brasa acesa. Porque, queridos, na hora que a gente começar a precisar enviar os nossos, nós não iremos ter dificuldade. Porque nós estamos unidos. Nós estamos andando em unidade. E manter os nossos irmãos que estão no campo vai ser muito mais fácil. Por conta da nossa unidade. Aqui cresceu aqui dentro da igreja. Amém? E como é que a igreja ela pode vir a perder essa unidade, né? Eu pontuei algumas situações aqui que podem ser que aconteçam dentro da igreja, que às vezes faz com que a ruptura, né, pode haver essa quebra de unidade, né, que é quando acontece confusões de departamentos, né, entre departamentos, né, um vira o outro. Quer dizer, eu não estou querendo dizer também aqui que os departamentos na igreja não são importantes. Amém? Os departamentos da igreja são importantes principalmente para que a gente tenha ordem e decência no corpo de Cristo. Mas, às vezes, acaba tendo, às vezes, um departamento fala, o evento é de fulano, eu não vou nem me meter. O evento é de ciclano, eu não vou me meter. E não é assim que funciona. O evento é o departamento tal que está na frente. Mas é para o corpo de Cristo ser edificado. É para o corpo de Cristo ser acrescentado. Então, por mais que às vezes nós não façamos parte, queridos, daquele departamento, que nós possamos de alguma forma, às vezes, chegar e perguntar, Maria tem quantas mulheres? Maria, o que eu posso ajudar? Se eu tenho tempo disponível, por que eu não pergunto? Uma coisa é você não ter tempo disponível, querido, que o cotidiano da sua vida, às vezes, faz com que você não consiga participar de tudo que a igreja tem, de todas as atividades que a igreja tem. Mas nada impede de você chegar e perguntar. Os departamentos na igreja eles são importantes, sim, para que nós tenhamos ordem e decência e que ninguém fique sobrecarregado. Porque se depende, hoje nós temos aqui culto de missões. Já pensou se tivesse que só a Secretaria de Missões cuidar? Nós somos em 5 hoje, queridos, na Secretaria de Missões. Eu, Elaine, Eduardo, a Esther e Yasmin. Nós somos em 5. Já pensou se todo o culto hoje, tanto da manhã quanto da noite, fosse organizado, feito só por a gente? A gente chegasse aqui, Eduardo tocava, eu me atrevesse a cantar. A Elaine ali também se tocava mais um pouco. A Yasmin recebia o povo na porta. A Esté cuidava das crianças no departamento infantil. Daqui a pouco a gente largava tudo aqui, os instrumentos, e iam ministrar. Que eles não ia dar certo. Iria ficar bagunçado. Por isso que existem os departamentos na igreja para que as coisas aconteçam de forma excelente. Mas que nós possamos andar unidos. Unidos dentro daquilo que cada departamento tem para fazer. Nós não podemos fazer tudo sozinhos. Não iria dar certo se nós fôssemos tentar fazer tudo sozinho. Outra coisa que às vezes pode acontecer é quando há comparações entre os chamados, né? A gente começa a olhar, ter ciúmes, que nem a gente falou no começo, competição, né? E aí acabam surgindo críticas, e essas coisas acabam vindo e interferindo naquilo que o Senhor tem para o crescimento da igreja, né? Paulo ele acaba combatendo isso lá em 1 Coríntios 12, como todos os membros são um só corpo. Ou seja, se nós somos um só corpo, o crescimento da Elaine é o meu crescimento, o avanço da Maria é o meu avanço. Não precisa, queridos, haver inveja no meio de nós, crítica, ciúmes, porque alguém conseguiu um destaque, às vezes, que nós nem imaginávamos que era possível de ter. O avanço do nosso irmão é o nosso avanço. Por isso que quando nós falamos aqui das questões das matrículas do Rema, se você já concluiu, você quer abençoar alguém, abençoe, querido, porque o avanço dessa pessoa aqui está sendo abençoada. É o seu avanço. Onde nós tivemos a formatura, cada um daqueles 17 alunos daqui da unidade que foram se formar no segundo ano, eu creio, queridos, que nós seremos grandemente abençoados pela vida deles. Que eles irão impactar a geração deles. Eles irão fazer coisas extraordinárias. Mas isso não pode gerar críticas no nosso meio. Isso não pode fazer com que os ciúmes, a inveja pode vir a acontecer no nosso coração. Nós não devemos deixar abrir portas para que essas coisas aconteçam. Outra coisa que pode acontecer é quando cada um quer servir do seu jeito, sem ouvir direito o que as instruções necessárias. Vamos supor que o pastor dá uma orientação para a gente e cada um fala, não, eu vou fazer desse jeito aqui, que desse jeito é melhor.
Se eu fizer assim, é melhor. Se eu fizer desse outro jeito, é melhor. Imagina o que vai sair. Vai sair um monstrinho depois no final. Vai sair. Tem um filme que ele é antigo, né? Que eu não sei, talvez alguns conheçam, que é aquele Gremlin. Não sei. Mas é um filme que é um bichinho bem fofinho. Ele é uma gracinha. Mas joga água naquele bicho. Nós podemos comparar, queridos, jogar água com a falta de unidade. Vira um monstro quando a gente não cresce em unidade, quando nós não realizamos as coisas que nós temos para fazer em unidade, vai virar um monstrinho no final. Aquela coisa que era para ser bonita vai virar uma coisa horrorosa. Se vocês tiverem depois a oportunidade, procurem depois, mas depois do culto, tá? O bichinho é feio. É feio, viu? Lá em Atos 13, abram lá comigo. Atos 13, 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Nigre, Lúcio de Cirene, Manaém, quem fora criado em Herodes, e Tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, aqui, queridos, nós temos essa questão aqui de Paulo e Barnabé, que eles são separados, queridos. Então, quando eles são separados, a igreja é que os envia. Nós temos aqui um grupo de pessoas que formavam essa igreja, que os enviaram. Então, nós precisamos andar juntos para que nós possamos também enviar os nossos. Enviarmos juntos, em unidade, caminhando junto. Não é uma decisão que vai poder partir de repente, talvez só de si mesmo, vamos supor, ou do próprio Barnabé e Paulo. Nós vamos e seja o que Deus quiser quando chegar lá. Queridos, há aqueles que se aventuram e ir sozinhos, sem uma instrução, sem debaixo de uma cobertura divina. Mas, quando chegam lá, pelejam um pouco. Porque não foram debaixo de uma direção. Não foram debaixo de uma unção específica. Mas quando eles foram, né, se vocês lerem aqui a questão depois mais para frente de Paulo e Barnabé, né, vocês sabem quão grande foi a obra que eles realizaram nessa região. Então, se eles tivessem ido, talvez sem, debaixo dessa direção, debaixo dessa unção, talvez não teria sido grandioso como foi. Talvez o Senhor não tivesse usado eles da forma com qual eles foram usados. Mas não, eles foram debaixo de uma unção. Então é importante que nós, como igreja, né, possamos caminhar juntos para que nós possamos enviar o nosso. Não fazer nada de forma individual. Outro ponto é que é quando existe distração e falta de intercessão, né? Então, algo que até o pastor tem chamado a nossa atenção nos últimos dias, né? Que o inimigo, ele vai tentar coisas contra nós, mas nós precisamos orar. Orar. Jesus nos orienta para nós vigiarmos e orarmos. Então nós precisamos orar, estarmos atentos àquilo que o Senhor tem para nossas vidas, orando, intercedendo, caminhando juntos. Quando existe fofoca e críticas e expectativas não faladas, né? Vamos supor, né, o que seriam essas críticas, né, não faladas. Lá atrás, não sei se quando vocês viram, tem uma torrezinha pequenininha lá, vou dar de exemplo. Vamos supor que eu quisesse que aquela torrezinha, aquela torre Eiffel, tivesse iluminada. Comentei com a Elaine, falei assim, Elaine, a gente precisa comprar uma iluminação para aquela torre. Não deu tempo de comprar de repente, ou a iluminação que eu queria era muito extravagante, e para uma torre pequena daquela não seria necessário. Aí a Elaine falou assim, ó, não deu, não foi feito, pronto. Eu poderia muito bem ficar quieta, entender o que aconteceu,
E eu falei assim, não, tudo bem, irmã, sem problemas. Mas não, às vezes acontece o quê? Vem situações e eu vou começar a murmurar aquilo dentro de mim. Começa a arder aquilo dentro de mim. E fala, nossa, mas era só uma luzinha. O que custava colocar um pisca-pisca ali? Uma lâmpada de LED desse tamanho não ia dar nada. Bem no topo, assim, um negócio grande. Não ia ter problema. E aí, queridos, eu começo, de repente, a levar isso para dentro do departamento com o qual nós fazemos parte, vou falando disso, vou inflamando outras pessoas, e isso vai gerando um murmurinho grande dentro, né? E aí eu tinha uma expectativa, dentro daquilo que eu falei para ela, que não foi atingida. E por conta dessa expectativa que não foi atingida, eu fiz fofoca, fiz crítica e coloquei outras pessoas contra ela. Isso não é unidade. Isso não é andar em unidade. Isso é andar, a gente causar rompimento. Rompimento no corpo. E a consequência de nós perdermos essa unidade é nós perdermos essa interação com o Espírito Santo. Nós nos tornamos cada vez mais insensíveis ao que o Espírito Santo tem para falar para nós. Vai tornando o nosso coração duro, pesado, fechado para aquelas coisas com que o Senhor tem para fazer conosco. Abre lá em Salmo 133. Salmo 133 diz assim, no versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre o monte de Simeão. Ali o Senhor concede a bênção na vida para sempre. Então, queridos, aqui onde há unidade, há bênção, há unção. O óleo derramado é a unção sobre as nossas vidas, mas quando nós andamos em unidade, quando nós andamos junto, fazendo aquilo que o Senhor tem para nós, quando nós fazemos grandes coisas, então se há unidade, há bênção. Se não há unidade, não há unção, não há bênção. Perder a credibilidade diante do mundo, né? Isso vai fazer com que essa outra consequência que acaba acontecendo. Nós vamos perdendo a credibilidade diante das pessoas, porque se eu vou falar, às vezes, comentar com uma pessoa que não é cristã, do meu irmão em Cristo, eu vou perdendo a credibilidade diante dele. Isso faz com que essa pessoa não confie em mim para contar alguma coisa. Isso faz com que, de repente, se ela estiver precisando de uma ajuda, um auxílio em oração para alguma coisa, ela fala assim, para aquela crente ali eu não vou pedir, não. Vai procurar, às vezes, outro crente, mas não vai falar conosco. Porque nós vamos perdendo a credibilidade. A missão ela vai acabar se tornando um peso e não alegria. Queridos, estar em Cristo, servindo a Cristo, ela tem que ser motivo de alegria para nós. Todos os dias que nós acordarmos, servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, vivendo com Cristo e para Cristo, tem que ser motivo de alegria. Mas se não existe unidade, não vai ter esse motivo de alegria. Vai ser uma coisa pesada, vai acabar se tornando chato. Nós mesmos vamos nos distanciando de Deus, vamos deixando de orar, vamos deixando de buscar ao Pai. Por quê? Porque nós não nos sentimos unidos com o corpo qual nós fazemos parte. A falta de unidade, queridos, afeta o nosso corpo como um todo. Afeta a nossa vida particular. Então, por isso que nós precisamos estarmos unidos. Cada um trabalha isoladamente e há duplicidade de esforço. Ou seja, se não há unidade, né, de repente tem uma tarefa aqui para fazer, a limpeza da igreja. Teve uma época que o departamento de mídia pegou aquela limpeza da igreja para fazer.
Né? Nós vimos, se a gente não tivesse unidade de dividir, falar assim, ó, você vai lavar o banheiro, você vai limpar o templo, você vai aspirar o palco, você vai lavar lá fora. Se nós não tivéssemos unidade em fazer isso, querido, chegava cada um aqui fazendo uma coisa, de repente o banheiro que já tinha sido lavado era lavado de novo. Porque ia olhar e falar assim, ah, não, eu faço melhor. Vai lá e quer fazer o serviço novamente, um serviço que já foi feito. A organização das cadeiras. Ah, não, desse jeito eu não gosto. Vai lá e faz, onde o outro já arrumou, o outro vai lá e arruma. Duplicidade de esforço. Aonde não precisa, porque o trabalho precisa ser leve. E quando há unidade, ele se torna leve. Pode ser até cansativo, queridos, mas ele é leve. A gente pode terminar o dia falando assim, ah, meu Deus, eu estou tão cansada. Mas existe um prazer e um vigor grande quando a gente termina. Porque a gente sabe que foi feito em unidade. Foi feito da forma com qual deveria ser. E nós podemos restaurar essa unidade em missões. Né? Nós devemos voltar ao modelo que é de Jesus, do relacionamento dele. Abre lá em João 13. João 13, 34. João 13, 34 diz assim: um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, o amor é o primeiro sinal de que Cristo permanece em nós, de que nós permanecemos em Cristo. Então, nós devemos espalhar o amor, compartilhar o amor, por onde quer que nós formos, seja entre nós, ou seja com outras pessoas aí fora. Que demonstração de amor é algo que tem que ser assim natural para nós. Eu estou trabalhando como professora, acompanhando um estágio de alunas de enfermagem, e aí, esses dias eles falam que é tipo como se fosse um equipamento, mas não é um equipamento, é uma casa de acolhimento. E lá eles acolhem pessoas idosas que são moradoras de rua. Então, elas passam, às vezes, durante o dia, né, fora de lá, elas só vão para lá durante a noite. Né? Lá eles não servem refeição, eles meio que têm que trabalhar durante o dia para conseguir dinheiro para se alimentar. E aí eu fui com algumas alunas lá nesse lugar, e aí elas ficaram todas meio assim travadas. Tipo assim, as pessoas chegavam, os senhores chegavam perto delas, que eram mais homens que tinham naquele local, mas chegavam perto delas, elas estavam assim. Eu falei assim, meninas, vai lá, fere a pressão, dá uma olhadinha para ver como é que tá, vê os sinais vitais, vê isso, vê aquele outro. E as meninas bem assim. E eu empurrando, sabe? Vendo a necessidade de empurrar. E aí, até uma hora que eu falei assim, ah, não dá. Eu fui lá e comecei a fazer, comecei a conversar, comecei a rir. E quando a gente saiu de lá, quando a gente estava saindo de lá, teve um senhor que virou e falou assim, obrigado, porque o seu sorriso me encantou hoje. Só um sorriso que a gente deu. Algo diferente. E aí as meninas, quando saiu de lá, falaram assim, nossa, professora, eu estava com medo. Nossa, professora, eu estava receosa. Nossa, professora, mas a senhora se sentiu tão à vontade naquele lugar. Que não é questão de se sentir à vontade. É que eu estava transbordando o amor que existe de Cristo na minha vida. Nós precisamos transbordar o amor de Cristo para as pessoas que estão por aí. Existem pessoas por aí necessitando daquilo que existe nas nossas vidas. Às vezes é só um sorriso. É só uma forma de tratá-los com dignidade. Todos nós somos dignos. Não é por conta de, às vezes, de um jeito de se vestir, de um jeito de agir, da sua moradia, de não ter ou não uma moradia. O Ney faz um trabalho lindo, levando alimento para o pessoal que
passa por essa questão, né, que são moradores de área livre. Queridos, eu tenho certeza que a vida dele, depois que ele começou com esse projeto, mudou da água para o vinho. A visão dele com relação a muitas coisas mudou. Por quê? Porque nós somos impactados com aquilo que nós vemos, que nós vivemos. E nós não podemos ser mais os mesmos. E a transbordar desse amor tem que correr e passar para outras vidas de outras pessoas. Aquilo que nós desfrutamos aqui na igreja tem que ser derramado lá fora. Nós precisamos nos alimentarmos aqui. É como se a gente aqui fosse um restaurante self-service, onde nós entramos, nos alimentamos. Mas nós não permanecemos ali para passar o dia, de repente, para trabalhar. Não. A gente sai daquele restaurante que a gente se serviu e vai trabalhar em outro lugar. E aqui na igreja, da mesma forma, nós nos servimos aqui e vamos pregar e levar o amor de Cristo lá fora. Amém? Cultivando a vulnerabilidade e diálogo, né? A unidade não é a ausência de conflitos, e sim saber lidar com eles. Ou seja, não é porque nós somos unidos que nós não vamos ter conflitos. Voltando ao exemplo lá da torre. Eu posso muito bem resolver essa questão falando para ela, olha, eu queria ir lá e ela me explicar. Ó, não deu, Grace. Comprei, não chegou. A luz que você queria era muito extravagante. Mulher, tu viu o tamanho daquela lâmpada? E aí eu resolvi meu conflito com ela, queridos. Está resolvido. Não propaguei aquele incômodo que eu tinha por não ter uma luz lá. Porque eu cheguei diretamente nela. Gente, a gente não teve esse problema com a luz, tá? Eu estou dando um exemplo. Senão, daqui a pouco, a gente não teve. A gente só colocou realmente lá. Mas, de repente, queridos, podia ser um problema que eu poderia ter propagado. Mas não, eu chegando com ela, conversando com ela, dialogando com ela, resolvi essa questão. Nós tivemos um conflito por conta de algo simples, talvez, que foi uma lâmpada? Sim. Mas nós resolvemos o nosso conflito. Eu não peguei esse conflito e transformei ele em fofoca, em crítica e difamação contra a vida dela. Resolvi o conflito com ela e pronto. Então, andarmos em Cristo, andarmos em unidade, às vezes nós vamos ter conflito. Vai ter algumas coisas, às vezes, que a Maria vai pedir para mim fazer, que eu não vou fazer. Mas, se ela chegar para mim, a gente consegue resolver. Vai ter coisas que, às vezes, a Nani, como minha líder do departamento infantil, vai pedir para mim fazer. Eu vou falar assim, olha, Nani, não dá. Por conta disso, disso e disso. E eu resolvi meu problema com ela. Queridos, mas nós temos que ter diálogo. Os conflitos, eles vão existir, mas os diálogos, eles vão ajudar com que esses conflitos sejam disseminados e não sejam propagados. Amém? Abre lá em Filipenses 2. Filipenses 2:1. Filipenses 2:1 diz assim: se por estarmos em Cristo, nós também temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo do mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente, considerando os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então, queridos, aonde há orgulho, não vai haver unidade.
Aonde há serviço, há comunhão. Então, no nosso meio, queridos, há serviço, há comunhão. Quantos de nós, às vezes, por servirmos, às vezes, em algum evento, em algum departamento, em alguma coisa que teve aqui na igreja, não nos tornamos mais próximos de outras pessoas? Os próprios departamentos em si funcionam, queridos, para tratar essa questão de comunhão também. De unidade. Isso faz com que nós venhamos a nos aproximar cada vez mais um do outro. Que nós venhamos a estar mais próximos um do outro. Então, essas coisas acontecem para que nós estejamos também mais juntos. O serviço vai trazer, sim, uma comunhão. Reconhecemos a diversidade como força, não ameaça. Então, o que cada um tem de diferente, né, vai se tornar uma força para nós como corpo de Cristo. Às vezes um tem mais facilidade, de repente, né, com tirar foto. As meninas da mídia, tem mais uma... Ali a Carol ama tirar foto. A Elisa ama fazer stories. Já pensou se eu trocasse elas? Elas mesmas já estão falando que não ia dar certo. É entender que cada uma tem um potencial, cada um tem um dom específico, querido. E esse dom que cada um tem específico vai fazer com que nós possamos nos juntar e fazer algo maravilhoso. Vai fazer com que nós venhamos a crescer juntos nos dons, né? Missão é um corpo com vários dons. Então, missões é isso, é um corpo com vários dons. Nós iremos fluir naquilo que o Senhor tem para nós. Eu queria aqui 5 voluntários. 5 voluntários. Pessoas corajosas, que sejam dispostas a vir aqui na frente para me ajudar em algo. Dou-lhe uma. Vamos lá, queridos. Missão é o corpo unido. Quem vem? 5 pessoas. 2, já temos 2. Faltam 3. Aquelas eu vou chamar. Foi, deu? 5. Pode pegar cada uma fita. Cada um pega uma fita. Certo? Se dividem aí. Ó, o que eu quero de vocês? Não precisa pegar justamente, não. Ó, então eles estão aí com essa... uma argola ali de fita. Né? Cada um tá com uma fita de cetim segurado. Queridos, andem dessa ponta da parede até a outra. Vem para cá, para essa ponta. Todos juntos. E andem até agora a outra ponta. Que bonitinho, né? Todos andando junto. Pode ficar aí. Agora vocês vão andar. E esse livro não pode cair. Pode andar, o livro não pode cair. Deu certo? Foi mais difícil ou mais fácil com o livro? Foi mais difícil. Agora, vocês vão continuar aí. Eu vou tirar um dos irmãos. Vou tirar o Ney. Só que o livro não pode cair. Como vocês vão se dividir? Para o livro não cair. Ney, pode soltar. O livro não pode cair. Agora, se vocês vão segurar a fita ou não, aí é com vocês. Pode ir para o outro lado. Vai, vamos.
Agora eu vou tirar a Regina. Agora o Marcos vai sair. Agora como é que vai fazer? Pode andar. Aí, deu. Obrigado, queridos. Deixa eu perguntar para vocês que participaram. Foi mais fácil quando estava todo mundo, os 5, ou quando estava só 2? Os 5. Por quê, queridos? O livro pode ser, a gente pode olhar o livro como o serviço na igreja, a obra. Se tem muitos fazendo, pegando junto o serviço na igreja, vai andar, vai fluir. Pode ter dificuldades, que nem teve. Pode ter dificuldades, mas vai ser concluído com facilidade no final. Vão concluir maravilhosamente bem. Agora, quando tornou ali 2, ficou os 2 ali tentando fazer malabarismo praticamente para conseguir segurar aquele livro. E, queridos, trabalho no corpo de Cristo é andar em unidade, para que a gente não tenha que se desdobrar para fazer funcionar. Missões, ela é feita em unidade, porque nós precisamos andar juntos para que funcione. Para que o corpo avance. Obrigada, Regina. Então, nós precisamos andar junto, né? Missão é permanecer firme, mesmo dentro das dificuldades. Permanecer firmes e em unidade. Missões é isso. Nós precisamos caminharmos juntos para fazer com que missões aconteçam. Queridos, quando nós começarmos a enviar os nossos, que eu creio que isso em breve vai acontecer, amém? Não, porque nós fazemos parte de uma igreja, do ministério missionário. E como igreja, nós também iremos enviar os nossos missionários também. E quando ele estiver lá no campo, fazendo o trabalho, não é porque ele está lá que a gente não está junto, que a gente não está fazendo o trabalho junto com ele. Ele está lá fazendo aquilo que ele foi chamado, aquilo que ele foi comissionado. Mas nós estaremos daqui segurando a corda. Em unidade, intercedendo por ele. Suprindo as necessidades que ele tem. E missões é isso. Nós precisamos nos alcançarmos como o corpo de Cristo aqui dentro dessa igreja. E depois alcançarmos lá fora. E nós temos grandes coisas para fazer. E assim como a gente leu lá em João 17, né? Para que o mundo creia. O mundo precisa crer nesse Deus que nós temos, nesse Deus que nós conhecemos. O mundo precisa crer e conhecer, mas ele vai crer e vai conhecer através das nossas vidas. Através daquilo que nós estamos levando para as pessoas aí fora. Vai ser mais fácil quando nós entendemos que cada um de nós temos a nossa função dentro do corpo de Cristo. Que cada um de nós temos a nossa incumbência, a nossa participação. Então, quando nós falamos que missões, ela não é feita apenas por aqueles que somente que vão, porque não é feita somente por aqueles que vão. Tem aqueles que intercedem, tem aqueles que abençoam. E, queridos, nós precisamos estarmos juntos, crescendo como igreja missionária que somos, dessa forma. Eu acredito que a maioria de nós provavelmente conhece algum missionário por aí. Pode não ser da nossa igreja, mas conhece algum missionário. Às vezes segue ele nas redes sociais. Às vezes você fala assim, eu sigo ele no Instagram, mas eu nem falo com ele. Queridos, às vezes
tem ousadia de, às vezes, mandar um... Estou orando por você. Vocês não têm ideia de como isso fortifica. Porque ele se sente que ele não está sozinho. Amém? Era isso que o Senhor tinha colocado no meu coração nessa noite. Que nós possamos crescer cada vez mais em unidade. Para que nós também possamos alcançar outros aí fora. Amém?